Hola, Dios les bendiga, paz de Jesús. Estamos aquí con el segundo live y con el pastor Reinaldo Carlos, que nos va a contar su testimonio, cómo él fue llamado al pastorado. Amén. ¿Cómo está, pastor? Deus te abençoe. Amém. A paz a todos, queridos irmãos, amigos, você que está aqui no canal, que Deus possa estar te abençoando, derramando sobre a tua vida muitas bênçãos. Espero que, através desse testemunho, você seja abençoado, a sua vida seja cada vez mais reforçada pelo Espírito Santo de Deus e que você possa crescer, né, no conhecimento e fortalecer o seu espírito para a glória de Deus. Pastor, conte-nos cómo fue su llamado, ¿no? ¿Quién profetizó para você? ¿Cómo fue su caminada, amém? Bem, ontem a gente parou na hora que eu falei sobre a nossa... eu estava indo para uma cidade aqui próximo e um pastor olha para mim, né? Eu nunca tinha tido contato nenhum com ele, né? Ele veio para visitar uma igreja, né? Então, quando a gente estava indo para esta igreja, ele olha para mim no retrovisor do carro e fala deste mesmo jeito: Deus vai fazer você ser pastor, você vai ser pastor. E eu sorri, eu não acreditei naquele momento, né? E falei para ele que assim, não era meu chamado e eu estava, não sabia pregar, não tinha muito conhecimento da palavra, então aquilo ali não poderia ser possível, né? Na minha mente, e ele falou aquilo ali e a gente seguiu a viagem, né? Então, a gente volta da viagem e a gente chega na casa de uma irmã para a gente almoçar, né? Já era momento de almoçar, e ele senta na mesa com a minha esposa, a esposa do pastor e o pastor, e quando a gente está sentado lá na mesa, ele olha para mim e diz, olha para minha esposa e diz, olha, se prepare, porque Deus tem um chamado na vida de vocês, e vocês vão ser pastores. Então aí, minha esposa olhou para mim, eu olhei para ela, e aí ficou aquele momento de dúvida, né, na nossa mente. E passou-se os tempos, os dias, e o pastor, toda segunda-feira, ele ligava para o pastor local, ele dizia, ó, o menino tá bem, o rapaz tá bem, tá na igreja, tá tudo certinho, tá. Diga para ele que ele vai ser pastor. Deus mandou dizer que ele vai ser pastor. Isso durou algumas semanas, né, alguns tempos. Até um dia que ele mandou me chamar, né, ele mandou me chamar e eu fui para a cidade dele, Caruaru, para o gabinete dele. Quando chegou lá, ele disse, olha, chegou a hora. Eu disse, como assim? Ele disse, não, chegou a hora. Nós vamos cuidar de você, da sua família, e chegou a hora de você ser pastor. Eu disse, como assim? Ele disse, se preocupe não, que Deus está no controle. Então, eu confiei, né? Ele disse, olha, arruma as tuas coisas, você vem para cá, a gente vai cuidar de você. Então, aí ele começou, né, me colocar para pregar na igreja e começou a me instruir, né, biblicamente, falando, pregando, né, me levando para os lugares, me dando o texto da Bíblia, e eu comecei ali a desenvolver aquele meu chamado, e impressionadamente, de repente, assim, eu começo a pregar, né, de uma forma que nem eu mesmo estava acreditando, nem eu mesmo acreditava naquilo que eu estava vendo naquele momento. Então, eu comecei a ministrar a palavra, e passou-se alguns tempos, ele disse, olha, agora eu vou te colocar numa igreja para você tomar conta lá, para você ser o pastor desta igreja. Então, ele me levou para uma igreja e me nomeou pastor dessa igreja. Foi a primeira igreja que eu tomei conta. E Deus começou a
fazer milagres, né? Fazer grandes coisas naquele lugar. Pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, pessoas estavam sendo resgatadas por Deus, né? Então, foi maravilhas, né? Então, eu passei um período naquela igreja, depois ele me mandou para uma outra igreja, e assim, né, o ministério foi crescendo. Assim, a glória de Deus foi sendo manifestada na minha vida, e a gente saiu aqui no estado de Pernambuco pregando, e Deus curando, libertando, fazendo maravilhas. Então, o inimigo das nossas vidas, ou da minha vida, ou das nossas vidas, ele estava furioso, porque eu tinha deixado a vida que eu estava, né? Que eu tinha feito muitos trabalhos, né, de firmação lá no centro, para os demônios, lá para as entidades. Então, eles estavam cobrando de mim, né? Mas como eles não tinham mais força na minha vida, ele não tinha mais poder sobre a minha vida, porque minha vida já estava nas mãos do Senhor, já estava sobre o poder de Deus, e eu já estava caminhando aí no projeto que Deus tinha para mim. Então, o inimigo manda uma mensagem, né, por uma pessoa, e chega até mim, e a pessoa fala o seguinte: olha, se você não voltar para o lugar onde você estava, fulano de tal disse que vai começar a matar você e sua família, vai destruir você e sua família. E eu não me amedrontei, porque eu sempre confiei em Deus, eu não fiquei assustado, mas fiquei em alerta. E um certo dia, o inimigo disse, né, no passado, que eu não poderia ter filhos, né? Minha esposa não poderia ter filhos, eu ia morrer só, né? Ia viver só a minha vida inteira, né? E minha esposa engravida, né? Minha esposa engravidou, e um certo dia eu chego na casa do meu pai, na cidade de Lagedo, e quando eu chego lá na cidade dele, eu, conversando com a minha mãe, perguntei pelo meu pai. Ele sempre foi um homem ativo, um homem que pescava, ele andava de bicicleta, né, andava a pé. Ele, com 73 anos, parecia um menino, mais novo do que eu. E nesse dia eu vi ele andando meio tenso, né, meio troncho assim do lado, e eu fiquei preocupado, né, com aquilo que eu estava vendo, e perguntei para ele, perguntei para minha mãe, perguntei a ela: mãe, o que é que está havendo? O que é que está acontecendo? Ela disse: não, teu pai estava bem, de repente ele sentiu um estalo na coluna, e ele tá andando assim agora. Foram uns 4 a 5 dias. E quando eu coloquei os olhos nele, eu vi que aquilo ali não tinha nada de dor, de coluna ali. Ali estava um demônio ali, enganchado na coluna dele. Eu vi, percebi, e disse a ele, pai, ó, vamos orar para que esse mal aí saia da sua vida. Ele disse: nada, isso aí é a coluna, isso é o rins, não sei o que. Não, isso aí não tem nada disso, não. Isso aí é algo espiritual. Bem, ele continuou. Com uma semana depois, meu pai já estava na cama. E ele não conseguia mais andar, porque da cintura para baixo é como se ele tivesse morto, né? Ele não sentia mais, não tinha sensibilidade mais na parte das pernas para baixo, né? E minha mãe ligou para mim e disse: ó, teu pai tá sem conseguir andar, ele não tá mais andando. E eu fui lá, né? Tentei convencer ele a ir para a igreja e tal.
e ele não queria, né? E orando por ele, orei por ele, mas nada de nada acontecer. Ele ia para os médicos não tinham, os médicos não tinham diagnóstico nenhum, né? Ele fez ressonâncias, coisas de última geração na época, há 9 anos atrás, não se resolvia nada, né? Mas ele não acreditava que aquilo seria as entidades que estavam ali. Então, tudo isso porque eles cuidavam do altar que eu falei, né? Que tinha lá no meu quarto, e eu fui lá e desmanchei. Eu quebrei tudo, desmanchei tudo. E eles queriam se vingar de alguma forma comigo, né? Queria me fazer voltar ao que eu era antes. Então, meu pai fica sem andar. E passa meses e meses sem andar. E eu recebo mais outra mensagem, diz, olha, se você não voltar, nós vamos matar todo mundo. Nós vamos matar a sua família inteira. Mas eu não abri mão disso, né? Então, com 10 meses depois que meu pai começou a ficar desta forma, eu estava numa cidade, aqui em Pernambuco, e às 5 horas da manhã eu recebo a ligação, e eu recebi a ligação que meu pai tinha falecido, morreu. Aquilo me deixou um pouco chateado, com raiva, né? Eu queria brigar com o diabo, queria brigar com o inimigo, mas não, como é que você vai brigar com alguém que você não vê? E fui para a minha cidade, né, a cidade dos meus pais. Fui lá, enterramos meu pai, e voltei ao meu trabalho, né, a minha função na igreja. Voltei e continuei fazendo pregando o evangelho e falando do amor de Deus, né? Mas o inimigo, ele não desistiu, aí mandou mais uma vez. Disse, olha, já aconteceu o primeiro e se prepare, se você não voltar, tem mais. Usado por uma pessoa que era lá do terreiro lá do... Então, eu continuei, não dei ouvidos, e com 3 meses depois, minha mãe estava aqui na minha casa, estava nos visitando, porque ela não queria ficar mais só lá na casa, e ela estava aqui, daqui a pouco ela deu vontade dela ir embora, e ela ficou desesperada, minha esposa orou por ela, e esse desespero passou, e ela volta para casa. Voltou, eu me lembro até hoje, num sábado. Ela passou sábado, domingo, segunda. Na quinta-feira eu conversei com ela, conversei várias vezes. Durante o dia eu falei com ela várias vezes, e à noite falei com ela, e ela se despediu de mim. Nessa noite de quinta-feira, dia 28 de março, ela se despediu de mim. E foi a última vez que eu falei com a minha mãe. Ela passou na quinta-feira. Na quinta-feira à noite ela morreu, de madrugada. Do nada, do nada ela morreu. O diagnóstico... Agora, pastor, tu mamá y tu pai, ¿ellos también eran de guardar el terrero? ¿Ellos acreditaban en los espíritus o no? Eles eram católicos, né? Então eles acreditavam naquilo que o catolicismo ensina, né? Eles procuraram ainda alguns centros, né, para ver se conseguia resolver o problema do meu pai, mas não conseguiu, né? Mas a influência toda é por conta, tudo isso aconteceu por conta da minha convenção, né? Da minha volta para Jesus, que eles não estavam aceitando aquilo que
Deus colocou no meu coração. Como, vamos a falar así, Satanás no puede tocar tu vida, él trata de ir, porque esto también lo dice la Biblia, ¿no? En Apocalipsis, que él irá a ir a los familiares, ¿no? Ir a atacar a los familiares. Ele não pôde tocar na minha vida, então o que é que acontece? Aí ele começou a tocar nos meus, porque ele tentava me pegar, né, me puxar dessa forma, né, tocando nos mais próximos meus. E nesse período, minha esposa estava grávida, né? Eu pulei esse assunto. Minha esposa estava grávida do meu primeiro filho, Caleb. E o inimigo é tão sujo que meu filho ia nascer com uma deficiência assim no nariz, cortado, que eu não sei o nome que fala, mas ia nascer aberto, né? O lábio cortado? Isso. Aí Deus usou uma irmã e disse que estava curando o meu filho na barriga. Deus estava curando ele, né? Estava fazendo uma cirurgia na barriga e a gente ia ver quando a criança nascesse. Minha mãe ainda chegou a pegar o menino no colo. E a gente vê, ainda, se ele aparecer por aqui, eu vou te mostrar. Ele tem uma cicatriz grande que Deus operou na barriga da minha esposa. Deus fez a cirurgia lá, né? Deus fez um milagre lá dentro da barriga dela. Então, aí eu não consigo mais falar com a minha mãe depois da quinta-feira. Ligo e não consigo. Nada de conseguir. O dia 1º de abril, há 9 anos atrás, eu recebo uma ligação, eu estava na igreja, recebi a ligação, um vizinho lá de casa dizendo, olha, a tua mãe está em casa? Eu disse, eu acho que não. Ela está aí com você? Está não. Está na casa do teu irmão? Eu disse, acredito que não. Aí o vizinho disse, olha, eu não queria te falar para não te fazer medo, mas eu queria que você viesse aqui. E eu disse, o que foi que houve? Aí ele disse, olha, tá saindo um cheiro estranho da casa da tua mãe. Tá um odor muito forte. E eu preciso que você venha para cá. Eu peguei um carro aqui e fui para lá. Daqui para a cidade Lagedo 50 quilômetros. E eu fui para a cidade. Quando eu chego lá, na frente da casa, tinha uma multidão de gente. Aí tava a polícia, né? Tava um monte de gente. Quando eu vi aquela cena, eu imaginei que poderia ter acontecido alguma coisa, menos minha mãe está morta. E eu entro na porta, o pessoal estava tentando abrir a porta, eu abri, arrombei as portas e saí entrando. Os policiais não queriam deixar eu entrar, eu burlei, passei por cima de todo mundo lá, não quis saber de nada. Aí entrei. Quando eu entro dentro do quarto, aí eu encontro a minha mãe morta. Já fazia 4 dias que a minha mãe estava morta. E... De que murió ela? Tem um diagnóstico? Ninguém sabe, né? Não. Foi levado para o ML. Ela estava tentando se levantar, ela estava de peito para baixo, tentando se levantar, toda inchada, toda estourada. E levou para o ML, não foi nem para Caruaru, que é o mais próximo, foi para Recife para fazer um estudo maior para saber o que foi a causa da morte, mas morte indefinida, está na certidão de óbito. Então, eu enterro, passo mais 7 dias, depois desse dia, passo mais 7 dias com o corpo de minha mãe no IML, e não vem para ser enterrado. Aquilo foi um sofrimento terrível. E aí, o inimigo vinha, o enviado lá do capeta vinha e falava, tá vendo? Eu falei para você. Aí eu ouvi a voz.
pela primeira vez, depois da minha libertação, eu ouvi a voz, e a voz falava assim: eu vou continuar matando até o último, se você não voltar para mim. Já foi 2 e vem muito mais ainda. Meu amigo, aí aquilo ali mexeu com a minha estrutura. Enterramos a minha mãe. Para você ter ideia, a gente não teve como fazer velório, não teve como chegar nem perto do caixão. Semelhante ao Covid agora, né? Ninguém fazia nada, porque o odor era muito forte. E quando o pessoal enterrou, todo mundo de máscara, enterrou ela lá, eu fui até o túmulo dela, e mais uma vez, dentro do cemitério, aí essa voz novamente falou para mim: volte o mais rápido que você puder, que eu comecei e não vou parar. E eu fiquei desesperado e falei para Deus ali naquele momento, disse: Deus, a partir de hoje, o que eu passar na minha vida será para louvar, para te adorar, para buscar a tua presença. Eu não quero perder mais ninguém. Mas você não falou nada a essa identidade? Vos não falaste, não respondi está nada. repreendido Satanás, vai embora, eu corto todo laço com você, não falaste nada? Não. Eu falei com Deus. Eu disse, na hora, quando eu ouvi, eu falei com Deus. Eu disse: Deus, eu não quero mais perder ninguém. Eu não quero mais perder ninguém. Minha vida é tua. Tu vai cuidar da minha vida. Eu vou viver para ti e pronto. E vim embora. Vim embora chorando, desesperado, triste, né? Porque não é fácil você perder 2 pessoas que você ama em menos de 3 meses. Então eu vim embora e já vim pronto para fazer o culto. Já vim pronto, determinado para isso. Para trabalhar, para continuar a obra de Deus. Então, naquele momento, Deus começou a me dar força. Eu comecei a ter uma experiência maior com Deus, e Deus comigo. Aí eu fui transferido, né? Fui transferido daqui, da cidade de Cupira. O pastor presidente da igreja, na época, ele disse para mim: olha, eu vou te enviar, eu vou mandar você para a Bahia. Você vai para lá, eu tenho igreja, você vai tomar conta da igreja lá, e você vai ter tudo, né? Tudo direitinho. E a gente arrumou as malas, acho que com uns 3 ou 4 meses depois de tudo isso que aconteceu, e eu parti para Salvador, para a cidade de Lauro de Freitas. Chegando lá, tudo ocorrendo, tudo andando, tudo direitinho, tudo indo, né? Tudo como Deus estava planejando. A gente passou quase um ano lá, né? Fazendo a obra de Deus, pregando, cantando, tomando conta de algumas igrejas. De repente, meu irmão, as coisas começam a dar errado. O pastor virou a cabeça, assim, de uma hora para outra, e ele começou a de uma forma querer nos oprimir. Do nada, assim. E eu peguei e tentava conversar com ele, ele já não queria mais diálogo comigo, e o inimigo ele começou a se levantar assim, no ministério e tal, mas tudo assim na permissão de Deus. Eu encontro um primo que já fazia um bom tempo que estava lá em Salvador, e eu saio da igreja, do ambiente que eu estava, aí fui, já não aguentava mais aquela situação, e peguei minha família e saí da igreja. E não quis mais saber do pessoal lá. E aí começou o nosso processo de passar necessidade, passar fome, né? No lugar que você mora, eu estava morando,
em Camaçari. Eu saí de Lauro de Freitas, fui para Camaçari e fui passar necessidade, passar fome. De uma forma tremenda, que eu comia uma vez por dia arroz. Eu comia arroz uma vez por dia, arroz e pimenta. À noite, eu passava o dia todinho sem comer e só comia à noite para deixar comida para mim, aliás, para minha esposa e para o meu filho Caleb. Nessa época a gente só tinha Caleb e a minha esposa Simone. Então, era um sofrimento até o dia que eu senti uma dor tremenda no estômago, que foi a dor da fome. E promessas nós tínhamos de tomar conta de outras igrejas, mas nada daquilo dava certo. E eu pregava nas igrejas, eu recebia convites, aí eu falava para minha esposa, olha, nós vamos hoje para a igreja, pregar na igreja do pastor fulano, e a gente pregando lá na igreja, quando terminar o culto, a gente vai comer. Que a gente não tinha comida em casa. A gente vai, quando terminar, o pastor sempre dá um lanchezinho, tal, não sei o que, aí pelo menos a gente se alimenta, tu se alimenta bem, dá alimento ao menino, tá tudo certo. Mas a prova estava tão grande, o negócio estava tão difícil que a gente ia para o culto. Quando terminava o culto, o pastor dizia, muito obrigado, Deus abençoe, mandava o motorista levar para casa, não saía nenhum lanche. Era luta. Foi E não dava uma oferta, nada? Oferta, nem oferta e nem a comida. E a gente voltava para o mesmo lugar. A gente morava num lugar que... Era alugado ou era de você? Isso. Eu não contei essa parte. Quando a gente saiu de lá, de Lauro de Freitas, aí eu tinha que procurar um lugar para alugar para a gente morar. E aí eu encontrei um cantinho de 2 metros por 5 de largura. 2 metros por 5 de largura, que não tinha banheiro, e o cara estava alugando por R$100 o mês. E eu tinha na conta lá R$200. Eu estava com R$200. Aí o cara pediu 200. Né? Aí eu disse, olha, eu só poderia pagar R$100. Eu só posso pagar 100. Ele disse, não, então tudo bem. Então, aí não tinha banheiro, um vãozinho com um quartozinho pequeno. Eu coloquei o banheiro, eu fui no lixão, num lugar assim que jogaram, eu peguei uma bacia de banheiro, coloquei lá, fiz um banheiro, coloquei um pano para cobrir, para fechar, e construí um banheiro ali para a gente sobreviver ali. E paguei os R$200 adiantado, dos 2 meses ali, para a gente ficar ali. Então, a gente só tinha o que o pessoal nos dava, que era o arroz e 1 litro de pimenta que eu ganhei. Então, a gente ficou nessa situação, né, durante 2 meses. E chegou o dia de pagar o aluguel mais uma vez. E no dia, eu dobrei os joelhos e comecei a falar com Deus. Deus, eu sei que a prova é grande, né? E comecei a conversar com Deus. Eu sei que teus propósitos são grandes e eu estou entendendo o que é que tu queres, não estou entendendo o que é que tu queres comigo, mas eu sei que tu tem cuidado de nós. Se até aqui tu cuidou, então eu creio que tu vais continuar cuidando. E era o dia de pagar o aluguel, né? Mais R$100. O dono desse prédio, de onde a gente estava, não tinha nem piso, assim, era um piso grosso. Ele era da Testemunha de Jeová. Ele era dessa igreja. Sabe que eles não gostam muito, né, do evangelho, né, dos evangélicos. E é aquela luta, né? Mas nesse período eu consegui estar pregando a palavra de Deus para ele. E a gente pegou uma certa amizade, ele me chamava para ler a palavra, ler a Bíblia para ele, e explicar a palavra, e eu continuava ali explicando, falando a palavra de Deus, e chegou o dia de pagar o aluguel. E quando chegou o dia de pagar o aluguel, ele sobe a escada e vai ao meu encontro.
Quando ele chega lá no meu encontro, quando ele chega de frente comigo, ele olha para mim e eu olho para ele e eu disse, pronto, chegou a hora da decisão, que eu vou dizer para ele que eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel. Eu olhei para ele e disse, bom dia, seu Dedé. Ele disse, bom dia, pastor. Ele disse, olha, eu não sei, ele falando, eu não sei o que está havendo comigo, está acontecendo comigo. Mas hoje de manhã eu senti uma vontade tão grande de vir aqui falar com o senhor. Eu disse, pois não. Eu disse, eu só esperando ele mandar eu sair da casa. Ele olhou para mim e disse assim, olha, botou a mão no bolso, eu disse, isso aqui eu estou lhe dando. Era um dinheiro. E olhou para mim e disse assim, olha, a partir de hoje você não precisa pagar nada aqui. E o que você precisar para comer, desça e vá na minha casa com a sua esposa e seu menino e você vai ter de tudo para comer. Glória a Deus. Eu não sabia o que fazer, só glorificar a Deus. Eu não sabia o que fazer, só glorificar a Deus e dizer, Deus, muito obrigado pelo que o Senhor está fazendo conosco. E nesse mesmo dia, eu desço, vou lá e minha esposa prepara uma comida, e fazia tempo que a gente não comia uma comida boa, e a gente, quando eu desço, estou na frente lá da casa, passa mais um primo meu, que fazia 16 anos na época, que estava nesta cidade de Camaçari, que ele trabalhava lá nessa cidade, e ele passa vendendo, aqui a gente fala prestação, e ele passa na frente. Quando ele olha para mim, e fazia 16 anos que eu não via ele, ele olhou para mim e disse, Rinaldo? Quando eu olhei para ele, eu disse, oi, meu irmão, como é que você tá? Tá fazendo o que aqui? Eu perguntei a ele. Ele disse, não, eu já moro aqui há 16 anos. Aí ele olhou para mim e disse, tá fazendo o que aqui? Eu disse, rapaz, eu tô num sofrimento tremendo aqui. Eu vim para cá e fui abandonado pelo pastor, tal, o pastor que me trouxe, e tal. Aí contei a história toda para ele. Aí ele disse, olha, eu tô voltando para Pernambuco. Eu estou voltando para Pernambuco. E dia 26 de julho eu vou voltar para Pernambuco. Você quer voltar comigo? Eu levo você para a sua cidade, para Pernambuco. Eu vou voltar porque eu vou comprar umas mercadorias lá. Eu disse, rapaz, quero. E fiquei eufórico, com a maior vontade do mundo para voltar. Entrei, fui falar com a minha esposa e disse, olha, pastor, Simone, eu encontrei um primo meu e ele vai nos levar e nós vamos tal, pai, vai ser agora dia 26, nós estávamos no início do mês, nós vamos dia 26, tal, tudo certo. Mas só que não era o tempo de Deus. A gente precisava passar por mais um momentozinho até completar aquilo que Deus queria para a gente. E eu fico aguardando. Quando chega no dia da gente voltar para cá, para a cidade, Deus não deixou. Não aconteceu. Eu liguei para ele, quando ele chegou lá na porta, eu liguei para ele e disse a ele, olha, eu não vou ter como ir. Mas rapaz, fora, a tua situação não é boa, não sei o que, eu só olhar, eu não posso ir. Eu não posso. Eu não posso ir. Ele disse, tá bom, então. Aí foi lá em casa ainda, aí eu desci, fui falar com ele, eu disse, olha, não tem como. Ele disse, olha, o carro tá aqui, ó. Um carro confortável, uma Hilux, dá para você ir, a gente ir, olha, tá tudo certo. Agora não tem como, deixa para uma próxima vez. Porque Deus não tinha me dado autorização para aquilo acontecer. Então, continuei. Ele foi embora, eu continuei. E eu tinha um momento com Deus ainda para fazer em uma igreja. E a gente foi. Deus operou maravilhas lá nesse lugar, curou, fez um grande movimento lá naquele lugar. Passou-se um mês e a gente ficou na mesma peleja.
quando foi quase um mês depois, esse meu primo novamente foi lá na porta de casa e disse: e agora, essa semana, eu tô indo para Pernambuco, você não quer ir voltar, não? Aí eu disse: amanhã eu te digo. Passa aqui amanhã, que amanhã eu te falo. E fui orar. E Deus colocou no meu coração que seria o momento da gente voltar. E ele veio, quando ele veio, ele disse: pronto, agora a gente vai. Eu arrumei as coisas, e eu pensando que eu ia voltar de Hilux, né? Eu vi a Hilux, a coisa mais linda do mundo, do ano, e ele vem, quando ele vem, chegou no Fiat Uno, eu coloquei as coisas quase no cabo, deixei a metade das coisas que a gente tinha, de roupa, né, algumas coisas outras que a gente tinha, e a gente voltou para Pernambuco nesse dia, de Fiat Uno. Deus não... entendi que Deus não queria que a gente viesse no conforto, ar-condicionado, carro de luxo, a gente botaria de Fiat Uno, não desfazendo do Fiat Uno, que é um carro muito bom, guerreiro, porém a gente voltou no Fiat Uno, e ele estava com esse outro carro na garagem, mas ele quis vir naquele dia de Fiat Uno. Então a gente volta para cá, e eu voltei determinado, né, depois de tanto sofrimento, voltei determinado a não querer mais ser pastor. Eu queria ser um membro da igreja. Eu disse: olha, eu não quero mais ser pastor. Falei aqui para minha esposa: olha, não quero saber disso mais. Agora, pastor, me machucou muito. Muita gente que lleva mucho calote, mucho sufrimiento en la iglesia, ¿no? Cuando debería Sí. de recibir todo el conforto, Sí. todo el amor, el aprecio, ¿no? Están llevando calote, ¿no? Están siendo defraudados por los líderes, ¿no? Y yo creo que esa es una herramienta muy fuerte de Satanás para tirar la fe de las personas, ¿no? Porque la gente enfoca en lo que ve. Ah, você é um líder, você é um pastor, você é uma pessoa que está representante de Deus e você faz isso, eu não acredito mais em Deus, por sua culpa. Né? Justamente. Mas o que temos que ir é 2000 anos atrás, onde morreu Cristo, né? Por nós. E há que recuperar essa gente, né? Temos que fazer um trabalho para recuperar, para que entendam que não é o pastor, não é a igreja, sino é Cristo em ele. Então, eu fui para Salvador confiando nesse pastor, né? E chegou lá, mas assim, tudo, eu creio assim que tudo foi propósito de Deus para nos ensinar, né? Eu entendi o seguinte, que Deus estava querendo nos ensinar a ser pastores, para não ser pastor Nutella, né? Aquele pastorzinho que, né? Aquele pastorzinho cheio de gueri-gueri. A gente passou pelo estreito, pela prova, mas eu sabia que Deus ia nos abençoar. Eu sabia que Deus estava... No momento eu não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Eu não estava entendendo, porque eu achava que aquilo ali era coisa, no momento, era coisa do inimigo, porque ele estava querendo me fazer parar. Então, quando eu volto, eu disse: olha, eu não quero mais saber. Eu não quero, não. Isso para mim não dá certo, tá? Então, desisto. Eu vou continuar na igreja, vou sentar no último banquinho lá. Se alguém me chamar para pregar, para cantar, que eu gosto muito de cantar, se me chamar, eu vou. Se não me chamar, também tá tudo certo. Eu quero só servir a Deus. Eu quero só servir a Deus. Meu pastor, quando você tem um chamado, Deus, ninguém consegue tirar de você. Ninguém consegue tirar de você. Aquilo fica marcado em você. Então, quando eu penso que eu vou ficar dessa forma, aí renasce dentro de mim uma esperança, uma vontade de abrir um ministério, uma igreja. E eu abro uma igreja, tá? Eu abri a igreja e sem ninguém, só eu e minha esposa e o pequeno Caleb, e abri uma igreja.
Imagine você abrir uma igreja que você não tem estrutura nenhuma, né, assim, financeira para abrir. E eu entendi que aqueles momentos que a gente passou, aquelas lutas que a gente passou toda, eu estava sendo moldado, eu estava sendo ensinado a como cuidar das pessoas e não fazer o que fizeram comigo, né? Não me abandonar e abraçar as pessoas e cuidar das pessoas. E o que é que acontece? Eu abro a igreja. Eu passo... aí arrumei algumas cadeiras, não me lembro, mas parece que 30 cadeiras mais ou menos, e coloco num salão que eu aluguei, e passo mais ou menos uns 3 meses fazendo culto para mim e para minha esposa. E eu ia para a igreja, e aí tinha uma cortina por trás da igreja, e eu ficava escondido lá, atrás da cortina, esperando que alguém passasse ou entrasse na igreja. E nada acontecia. Aí eu comecei, no meu coração, a querer me frustrar mais uma vez. Eu disse, olha, então isso aí realmente, isso foi da minha cabeça, isso não é para mim. Eu vejo pessoas que abrem aí a igreja no instante lota, fica cheio de gente. Então, realmente isso aqui não é para mim. Eu estava numa avenida principal, as pessoas passavam, olhavam, mas nada de acontecer, nada de ninguém chegar. E passou-se alguns dias e eu disse, Deus, não vou continuar, eu não suporto mais, eu vou fechar. Eu vou fechar tudo e vou fazer o meu projeto original, que é ficar só adorando a Deus. Quando eu disse isso e fui para a igreja, me lembro até hoje, uma quinta-feira, quando eu chego na igreja, abro a porta da igreja, aí vou lá para trás e fico escondido, sentado na cadeira. Daqui a pouco chega uma irmã. Chegou uma irmã e sentou lá, mas não viu ninguém na igreja, mas sentou lá na cadeira. E eu olhei assim, eu disse, glória a Deus, obrigado, Jesus, tu mandaste uma vida. E eu fui para frente da igreja e fui lá onde ela estava, muito alegre, falei com ela, a irmã Dora, eu amo ela de coração. E fui lá onde ela estava e falei com ela. Aí, Pai do Senhor, minha irmã, ela, Pai do Senhor, tudo bem? Eu vi essa igreja aqui, eu entrei e tal, não sei o quê, eu não vi ninguém, mas agora tal, ficou lá. Eu comecei a pregar. Comecei o culto. Só eu e ela e minha esposa. Começamos o culto. Foi o melhor culto, foi a melhor pregação, foi o melhor momento da minha vida. E preguei tal, e no final do culto Deus me usou para ela. Eu levei um óleozinho e entreguei a ela. Peguei um óleo e entreguei para ela. Disse, olha, Deus está mandando levar para que você use e Deus vai fazer um milagre. Eu não sabia, mas ela tinha um esposo que o esposo dela tinha sofrido um acidente, estava há 9 anos com uma gaiola na perna. E ela estava inflamada e ele estava gritando em casa, de dores. E eu disse a ela que levasse aquele óleo, né, e ela sabia onde ia usar. E ela, quando chegou em casa, ela colocou aquele óleo e orou, e o milagre aconteceu. Começou a sarar aquele ferimento que estava na gaiola, estava inflamado, e o marido dela se sentiu bem. Então, dali, começou outras pessoas ir chegando. Depois de 3 meses, na luta. Aí veio ela, aí veio outra, aí saiu chegando pessoas. Aí a gente já saiu do ponto de onde a gente estava e foi para um lugarzinho maior, na mesma avenida. E Deus começou a operar maravilhas ali. Curando, libertando, transformando vidas, libertando vidas, trazendo vidas que estavam aprisionadas. E essas vidas estavam sendo abençoadas. Mas eu comecei a ficar cansado. Comecei a ficar cansado sozinho, porque eu fazia tudo sozinho, eu e minha esposa. Quantos cultos tenías por dia? No dia a gente tinha um culto por dia, mas a gente tinha vários cultos na semana.
Mas assim, eu estava cansado, porque eu pregava, cantava, fazia tudo, já estava vindo um cansaço, né? Isso depois de anos, né? 2 anos de igreja nesse lugar, né? Então, o que é que acontece? Eu comecei a ficar cansado, e a igreja estava muito bem, mas eu comecei a ficar cansado. Aí eu recebi uma proposta essa de juntar um ministério com outro, uma igreja com outro. Eu disse, maravilha, eu vou pegar e vou deixar a igreja com o pessoal aí e vou ficar só de boa, no meu canto. E mais uma vez veio na minha mente, eu vou ficar só no meu lugar, adorando a Deus, não quero saber de nada. Quis correr, na verdade, eu quis correr do meu ministério, daquilo que Deus me chamou. Então, eu passei lá, passei para a gente ficar em um tipo sociedade, né? A igreja tomava conta, mas eu ficava tomando conta da igreja, a igreja ficava responsável por mim. E chegou o ponto que Deus começou a me apertar mais uma vez. Deus começou a apertar-me mais uma vez e eu falei com o pastor, olha, não dá. Do jeito que a gente está andando, não dá certo. O pastor estava fazendo algumas coisas lá, o ministério do pastor lá era diferente, estava fazendo algumas coisas que estavam batendo de frente com aquilo que Deus colocou no meu coração, então estava difícil. Mas essa igreja era de você ou era compartida com outro pastor? Não, eu tinha me juntado com esse outro pastor, né? Aí eu tirei minha placa e coloquei a placa do pastor para me aliviar mais. Na verdade, como eu disse, eu queria correr do ministério, de todas as formas, do meu ministério, né, pastoral. Então, o pastor começou a sair daquilo que estava planejado. Ele fazia algumas coisas que não era aquilo que Deus queria e Deus começou a cobrar de mim. Aí eu falei com ele, eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai desfazer a nossa sociedade, entre aspas, vou colocar a placa da igreja de volta, não dá certo não, porque olha, tem algumas coisas que estão acontecendo que não está batendo com a palavra, com a Bíblia. Aí ele disse, não, você não vai tirar mais nada daqui. Tudo que tem aqui é meu. Nada. Se você quiser, pode ir embora. Eu disse, mas rapaz, ele disse, não tira nada. Se você mexer aqui, aí você vai se ver comigo. Desse jeito. Eu olhei para ele assim. Aí o velho homem queria voltar. O velho homem queria ressuscitar. E eu me segurei e vim para casa desesperado, muito irado, com muita raiva. E fui orar. E quando eu estava orando, aí Deus fala comigo na oração. Disse, eu não me responsabilizo pelo que você vai fazer, ou que você quer fazer. Não me responsabilizo. Fique no seu lugar. Eu vou te devolver tudo de novo. Você vai voltar com tudo novamente. Eu tinha um som que na época eu tinha pagado R$7.000, 120 cadeiras, púlpito, tudo ficou. E eu confiei naquilo que eu escutei do Senhor. Eu escutei e confiei. E deixei para lá. E comecei a mendigar, igreja. Ia para uma igreja, ia para outra, e terminei parando em uma igreja chamada Metodista. E fui ficar lá, né? Dando glória a Deus, adorando a Deus, tocando na igreja. Você largou tudo? Abriu tudo na mão? Aí abri mão, né? Do que Deus tinha me dito. Eu não me responsabilizo. Eu vou te devolver tudo de volta. Então eu confiei no Senhor. E fui. Aí fui para outra igreja. E parei na igreja metodista wesleyana. Veja, parei nessa igreja metodista wesleyana. E chegando lá, eu com um pastor muito gente boa, muito amigo de verdade, inclusive do Rio de Janeiro. Ele, muito amigo meu. Aí se tornamos amigos. Ele foi transferido para João Pessoa.
Mas aí eu acho que Deus já queria me ensinar me ensinar algumas outras coisas. Me ensinar o seguinte, que eu não poderia sair daquele chamado que ele me fez. E ele me colocou, eu me senti como se eu tivesse no estômago da baleia, Jonas, no estômago da baleia, fugindo do seu chamado. E o pastor me chamou para ir tomar conta de uma igreja em João Pessoa. E eu fui parar em João Pessoa com a minha família. Chego lá, a mesma situação que eu passei em João Pessoa, aliás, em Salvador, eu passei lá. Tudo estava dando certo, de repente começou tudo dando errado. Faltando comida, faltando tudo. Tomando conta de uma igreja, mas faltando tudo. Para você ter ideia, eu fui parar limpando, para me sobreviver, eu precisei limpar igreja. Eu fui para uma igreja presbiteriana, arrumaram um emprego para mim, numa igreja presbiteriana, para mim limpar a igreja. E eu humildemente passei 2 meses lá, limpando a igreja. Fui ser zelador da igreja presbiteriana. Aí cuidava com muito amor da igreja. Um pastor, gente boa demais, lá em João Pessoa. A igreja é enorme. No início da semana, eu tirava todas as cadeiras, limpava tudo, como se eu estivesse limpando a minha casa, como se eu estivesse limpando a minha igreja. E Deus começou a me mostrar ali que eu precisava voltar e me arrepender. Até então eu não estava... Eu não tinha um arrependimento em si, assim, eu não tinha caído na besteira que eu tinha feito de ter dado o meu ministério, né, de ter, digamos assim, vendido o meu ministério. E chegou o tempo, eu tive que voltar, e voltei para Cupira. Eu disse, eu vou voltar para cá e vou ficar no meu canto, vou ficar no meu lugar, e eu não quero saber de igreja, né? O meu negócio era esse, na minha mente era esse, não quero saber de igreja. E eu vou um dia para uma igreja fazer uma visita. E quando eu chego lá na igreja, o pastor, muito amigo, assim, pessoas locais lá, muito amigo, o pastor era de Recife, e muito amigo das pessoas, disse, olha, tá ali o pastor Rinaldo, dá oportunidade para ele pregar hoje no culto. O pastor me dá a honra lá de pregar no culto. Eu vou e prego tudo. E gostei da igreja. Mas comecei a estudar a igreja, uma Assembleia de Deus, né? Aí comecei a estudar a igreja. E eu tinha pavor da Assembleia de Deus. Eu disse, eu não quero saber de igreja Assembleia de Deus. Porque eu tive experiência, como eu contei no outro testemunho, experiência muito ruim. Muito ruim. Mas também você é como que al Señor le ponía muchos peros, né? Muchos peros así, oh Señor, es como Moisés, né? Oh Señor, no quiero ir a pregar, Señor, né? Así una cosa, melhor manda a Aarón, né? Aí, justo. Não, você não entendia. Eu queria de todas as formas correr do meu chamado. Eu assim, de uma certa forma eu estava frustrado com tudo que eu tinha passado. E eu não queria que minha família passasse pelo mesmo caminho. Nesse período nasce a minha filha, né? A minha filha mais nova, que é Hilary Cecília, né? Então eu não queria mais, eu já estava com 2 crianças, na verdade 3, eu não queria mais que a gente passasse por aquela situação. Então, com 2 semanas depois, eu resolvo ficar nessa igreja. E aí eu ligo para o pastor numa quinta-feira e digo a ele, pastor, eu decidi, vou ficar com vocês na igreja de vocês aí, tá? Agora eu quero ficar no meu cantinho, não quero ter muita função, não. Eu quero ficar lá no meu canto. Se o senhor precisar de mim, eu vou estar à disposição, tá? Eu gosto de tocar violão, eu gosto de tocar bateria. Se tiver alguém lá, a gente
posso cantar, agora eu quero ficar no meu canto. Aí o pastor olhou para mim e disse, amém, 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 que coisa boa, bênção, vai ser muito bom, tal, não sei o quê. Ok. Na sexta-feira ele disse, olha, o pastor presidente está vindo de Recife, e é bom que você já conhece ele e tal, e tá tudo certo. Eu disse, amém, pastor, tá tudo correto, tá tudo na perfeição. Quando é na sexta-feira, à tarde, o pastor chega. Aí ele liga para mim, o pastor local liga para mim e diz, olha, pastor, vem aqui para tu conhecer o pastor. Eu vou, chego lá, o pastor, gente boa demais, Laércio Venâncio, é um pastorzão do meu coração, gosto muito dele. Aí ele olhou para mim, aí, Pai do Senhor, meu pastor, como é que tá, tal, não sei o quê, eu contei minha história para ele e tal, e a gente conversa muito, e daqui a pouco ele me pede para sair da sala, da cozinha, na verdade, nós estávamos na mesa, na cozinha. Ele olha para mim e disse assim, pastor, o senhor pode me dar licença para mim conversar com o pessoal aqui? E eu, sim, pastor, claro, pois não. Eu simplesmente saí da sala, da cozinha e fui para a sala. Chego na sala, fico lá assistindo TV e de repente o pessoal, eles começam a conversar lá e tal e me chamam. Depois eles me chamam, voltam a me chamar. Eu volto para lá, para onde eles estavam, e o pastor disse, olha, pastor Rinaldo, a gente está tomando uma decisão aqui, eu vou precisar levar o pastor Francilmar para Recife novamente. E eu queria saber do senhor, preste bem atenção, viu? Olha, quando você tem um chamado, o que é que Deus faz? Eu queria saber do senhor, se o senhor hoje, na Santa Ceia, o senhor assume esta igreja. Eu disse, olhei para a cara dele assim, eu disse, pastor, eu tô entrando na igreja hoje, eu tô chegando na igreja hoje. Ele olhou para mim e disse, olha, Deus falou comigo aqui agora, e você é a pessoa que vai ficar com esse ministério aqui, tomando conta, você só vai prestar conta a mim em Recife, e tá tudo certo. Olhei para ele assim, eu não estou acreditando não, meu coração batia forte, e eu não sabia, e eu disse a ele, pastor, o meu propósito não é tomar conta de igreja, meu propósito é ficar no meu cantinho quietinho. Ele disse, olha, mas eu quero dizer para você, que Deus mandou eu deixar a igreja com você aqui, você vai ser o pastor desta igreja. Mas alguns dias antes, eu tinha falado com Deus, eu disse, Deus, me tira da barriga da baleia, Deus, me arranca, eu quero te servir, eu quero voltar a ser o que era antes, né? Eu falei isso alguns dias antes. Eu peço perdão do que eu fiz, eu peço perdão do que eu errei, dos meus erros, de ter deixado tudo, né? E quando o pastor disse isso, o Espírito de Deus me fez lembrar daquilo que eu tinha falado. Era Deus me libertando e me devolvendo tudo novamente. Mas eu não estava entendendo. Eu disse, então tá ok, pastor. Então tá certo. Se o senhor está dizendo que é Deus, eu vou respeitar e vou seguir o que o senhor está falando. E de noite, quando foi à noite, eu fui empossado pastor da igreja, aqui em Cupira. As pessoas não acreditaram no que estavam vendo, porque estava vendo um pastor que estava chegando na igreja naquele dia e já tomando conta da igreja. Foi uma revolta dentro da igreja, foi uma revolta tremenda, né? E o pessoal ficou assim, meio que sem entender nada, as pessoas ficaram meio chateadas. Isso foi na sexta-feira. Quando foi no domingo, eu fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, estavam as mesmas pessoas da sexta-feira, e a gente começou o culto, tudo naquela animação, né? Teve a pregação, tudo. No final do culto, pastor, as pessoas vinham e me entregavam os cartões de membro. As pessoas vinham
e me entregava o cartão de membro. Dizia, olha, pastor, eu não vou ficar na igreja. Toma, estou pedindo para sair. Estou saindo da igreja. Isso da igreja quase praticamente inteira. Eu fiquei com 5 pessoas na igreja. O resto todos me abandonaram. Porque não queriam, não aceitavam um pastor ter chegado na igreja naquele dia e assumir a igreja naquele dia. Mas era um plano de Deus. A verdade que a gente ingrata, né? Porque Deus sabe todas as coisas, né? Mas as pessoas não olharam para esse lado. Resumindo, de 50 pessoas fiquei com 5. Todos entregaram. Eu tenho carteira de membro aqui até hoje. Eu guardei para sempre me lembrar disso. Então, ficaram alguns irmãos firmes comigo. Pastor, a gente vai te ajudar. Então, a gente continuou. E Deus abençoando. E Deus nos abençoando. E começou o pessoal a chegar. E a igreja começou a crescer novamente. A igreja começou a crescer. Eu com o pastor Laércio, da Assembleia de Deus na época. E a gente começou a crescer a igreja muito bem. Passou-se um ano. Há 4 anos atrás, exatamente, há 4 anos atrás. Um pastor amigo meu liga para mim e disse, olha, pastor, eu tô com algumas cadeiras aqui para vender. Você sabe quem quer comprar? Eu disse, quantas cadeiras é? Ele disse, 50 cadeiras. Aí ele disse, eu disse, não sei, porque a nossa igreja tinha muita cadeira, bem servida de cadeira, não tenho necessidade de cadeiras. Aí eu disse, não, pastor, eu não sei quem tem cadeira, ou quem quer comprar cadeira. Aí o Espírito Santo de Deus bradou no meu coração forte. Compre as cadeiras. Eu disse, eu vou comprar cadeira sem dinheiro, como? Aí, compre as cadeiras. O Espírito Santo falou, compre as cadeiras. Aí eu falei com o pastor, quanto custa as cadeiras? As 50 cadeiras. Ele disse, R$2.000. Há 4 anos atrás. Eu disse, ixi, meu Deus do céu, não, R$2.000. Eu disse, o senhor faz, como é que o senhor faz? Aí ele disse, eu vendo à vista. Aí eu olhei pro céu assim, eu disse, tá vendo que não tem condição de comprar? Tá vendo que não tem condição de comprar? Aí o Espírito Santo de Deus bradou no meu coração de novo, faça uma oferta para ele. Eu disse, pastor, se eu quer dividir isso aí em 10 vezes, eu não posso não, mas se eu quer dividir em 10 vezes, de R$200. Ele disse, pastor, é porque eu estou precisando do dinheiro, papapá, e as cadeiras são novas, lá, tá bom, então, se o senhor não quer, isso eu vou conversar com a minha esposa. Amém. Esse pastor tinha fechado a igreja, então ele não queria mais. E ele vai e desliga. Com 5 minutos depois ele liga para mim e diz, está fechado, pode vir buscar as cadeiras. Aí eu disse, começou o dilema. Aonde que eu vou colocar essas 50 cadeiras? Que eu não tenho onde colocar. Eu moro num apartamento, num prédio, não tem como colocar. Onde que eu vou colocar? Aí tinha uma irmã, tem ainda a irmã aqui na frente de casa, e ela tinha uma garagem que estava desocupada. Aí eu disse, coloca essas cadeiras aí. Ele colocou lá, e a gente continuou a igreja, as bênçãos acontecendo no ministério. Para eu estar entendendo, você estava numa igreja trabalhando a Assembleia de Deus? Isso aí a gente continuou na igreja, normal. E as cadeiras guardadas. Projeto de Deus. E a gente continua fazendo o que Deus nos mandava. E a gente continuou. Quando chegou um certo dia, o pastor, de repente, eu ia para lá, para Santa Ceia no Recife, e um certo dia o pastor liga para mim, a Santa Ceia lá era sempre às quartas-feiras, e na quinta-feira, quando eu cheguei de Recife, de manhã o pastor liga para mim. Disse, pastor, tenho algo para conversar com o senhor. Isso já depois de um ano já de a gente lá com a igreja. Eu tenho algo para lhe falar. Eu disse, pois não, meu pastor, pode falar.
Estou a toda a sua disposição. Ele olhou para mim, no telefone, ele disse, pastor, olha, a gente decidiu fechar a igreja em Cupira. Ixi, aquilo bateu no meu coração como se fosse uma faca. Como assim, pastor? Ele disse, olha, a gente não tem mais interesse em Cupira. Né? O senhor tem duas opções. Fecha a igreja ou tira a placa da igreja e abre um ministério próprio. Aquilo no meu coração fez uma mistura de alegria com desespero. E eu disse a ele, olha, pastor, pela minha experiência que eu já passei com Deus, eu não fecho a igreja. Eu não fecho. Eu vou dar continuidade. A gente tira a placa da sua igreja e eu dou continuidade. Eu já tenho um ministério aberto já há alguns anos, então a gente só vai dar continuidade. Ele disse, pois bem, então tá tudo perfeito. Correto. Eu vou aí e pego as coisas, diga o que é da igreja, o que é da igreja que eu vou buscar. Eu fiz um levantamento e tinha lá cadeiras, né, tudo, ele veio buscar. Quando ele vem buscar, ele olha para mim, aí tem 40 cadeiras lá. Tem, na verdade, 120 cadeiras. E ele olha para 40 cadeiras e diz assim, eu vou deixar essas 40 cadeiras aqui. Eu trouxe um púlpito de lá de Recife e trouxe um som para você. Tá aqui, é seu. Você não vai continuar com o ministério? Eu vou. Ele está aqui. Fique com essas 40 cadeiras e esse som e esse púlpitozinho aqui. Eu disse, amém, meu pastor, muito obrigado. Aí assinei os papéis lá que dava, que eu estava entregando e ele estava me dando posse da igreja, né, entre aspas, que ele estava entregando à igreja e beleza. Aí o Espírito de Deus, o Espírito Santo mais uma vez disse, vá buscar as cadeiras, junto com essas 40 que tem aqui. Dava 90 cadeiras. Lembra que eu falei lá atrás que eu perdi 120 cadeiras mais o som? Sim. O camarada o pastor que pegou o som e as cadeiras, ligou para mim, desesperado, no desespero tremendo. Disse, Deus me inquietou, pastor, para me devolver o som para o senhor. Glória a Deus. Deus me inquietou e eu preciso devolver esse som para o senhor. Eu não posso ficar com esse som. Aí eu disse, amém. Aí eu chorava, dava glória a Deus, fiquei numa alegria tremenda. Disse, vou buscar o som aí, vou buscar. Aí fui lá, peguei um carro, botei um reboque, fui lá, trouxe o som, coloquei o som na igreja. Peguei as 50 cadeiras, com as 40 que ele tinha, 90 cadeiras. Faltava quantas cadeiras para 120? 30. Deus tinha prometido que ia me devolver todas as cadeiras de volta. E eu ia voltar ao ministério, aquilo que ele tinha me entregue lá no início. Amém. E a gente continuou. Quando eu falei na igreja que o ministério lá tinha deixado a gente, não estava mais uma ruma de gente, um monte de gente sai da igreja. Algumas pessoas saíram da igreja, porque elas estavam na igreja por conta do ministério. Não era por Jesus. Saíram. E eu continuei o barco, andando. Com alguns dias depois, esse mesmo pastor que me vendeu as 50 cadeiras disse, pastor, eu queria falar com o senhor. Eu disse, pois não. Olha, eu tenho mais 30 cadeiras. Glória a Deus. Eu tenho mais 30 cadeiras, mais um microfone e uma caixinha de som que pega pendrive. Eu disse, eu não acredito. Eles têm, mas eu não tenho dinheiro para lhe pagar, não. Ele disse, não, mas essa aqui o senhor vai levar para casa
e é sua essa segunda cadeira. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que lindo. Eu me emociono. Eu consegui entender que Deus estava cuidando de mim ali. Amém. Eu consegui entender que Deus estava cuidando de mim. Aí eu comecei a ver o meu passado e tudo que eu passei, toda a luta. Eu disse, Deus, valeu a pena eu passar por isso. Aí eu peguei as cadeiras, fui lá, busquei as cadeiras, peguei o microfone, peguei o som, coloquei na igreja. Completou a promessa de Deus. Completou a promessa de Deus. As 120 cadeiras e o som. As 120 cadeiras e o som. Quando eu sentei nas cadeiras, aí o Espírito de Deus disse assim, eu estou cumprindo com a minha promessa. E nunca mais desfaça da minha promessa do que eu tenho na tua vida. Aí eu dobrei meu joelho. Eu dobrei meu joelho e fui agradecer a Deus por Ele ter me dado a oportunidade novamente de cuidar do povo. Então, pastor, já faz 4 anos que nós estamos com um ministério próprio agora, né? Dando continuidade daquele lá atrás, do que eu deixei lá atrás. E hoje 4 anos. cresceu com igreja? Aí hoje nós temos mais uma congregação, uma igreja grande. Nós temos uma igreja que o tamanho dela, na cidade aqui próximo, ela tem cerca de 22 metros de profundidade por 6 de largura, né? Grande. E a gente começou a crescer na pandemia. Deus começou a nos abençoar grandemente na pandemia, porque quando todo mundo estava fechando as igrejas, eu estava com a igreja aberta. Aqui, o governador do estado decretou que tudo tinha que se fechar, inclusive as igrejas. E eu comecei a orar, ir para o monte, falar com Deus. E Deus falava comigo ao meu coração que eu não deveria fechar a igreja, que seria o período que a igreja iria crescer. Até então eu estava só com uma igreja, só com essa igreja, né, que é aqui em Cupira. Então, eu convoquei a igreja e falei com os irmãos, olha, começou essa questão aí do Covid, a gente não sabe o que é isso, o governo do estado disse que é para fechar, o que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Aí os irmãos disseram, não, a gente não fecha a igreja. Eu disse, é o que Deus falou ao meu coração, que nós não vamos fechar a igreja. Então, a gente passou o período inteiro do Covid, nos momentos mais difíceis, a gente passou com a igreja aberta. E era o momento que pessoas chegavam a se render ao Senhor, pessoas chegavam lá e eram bem recebidas, pessoas de outras igrejas que fecharam as portas, pastores que fecharam as portas, foram para a nossa igreja. Os pastores ligavam para mim, diziam, tu é irresponsável, tu é maluco, tu quer matar o povo. E eu falava o seguinte, eu disse, olha, o Deus que eu confio, o Deus que eu creio, o Deus que eu conheço, Ele vai manter o meu povo, o povo que Ele entregou nas minhas mãos, são e salvo. Porque eu creio no Deus que eu creio, que eu sirvo. Claro. Pastor, passou-se esse período. A gente não saiu da pandemia, mas diminuiu um pouco, né? Mas passou as crises da pandemia toda. Nós não tivemos baixa nenhuma. Para o senhor ter ideia, nem adoeceu o povo. Adoecia, claro, tinha os sintomas. Depois é que eu vim saber, os irmãos falando, eles iam com as máscaras, usavam 1 ou 2 máscaras e iam para a igreja. Mas ninguém morreu. Ninguém ficou de cama. Ninguém foi para o hospital. Ninguém. Todos que estavam lá, Deus preservou. Deus entregou a saúde para eles. Ninguém morreu. Nós não tivemos baixa nenhuma. E agora é só alegria, né? Só bênção. Com certeza.
E agora nós estamos vivendo hoje as bênçãos dos céus. Nós estamos andando, né? Nós estamos em uma igreja na avenida, né? Na avenida principal, né? Um cartão postal da nossa cidade, né? Na avenida principal. E Deus tem cuidado da gente. Deus tem nos abençoado. Deus tem cuidado da minha família. Deus tem abençoado a minha casa. Deus tem abençoado aos meus filhos. Tem abençoado a minha esposa. Não tem faltado nada na nossa casa. Quando falta de manhã, de noite, Deus manda. Quando falta de noite, de manhã, o Senhor manda. E nós estamos sendo abençoados. E eu venho pregando a palavra. O inimigo das nossas almas tem se levantado, lógico, né, para querer atrapalhar a obra do Senhor. Mas nós estamos aí, firmes, fortes, nessa peleja, com a certeza do que Deus tem feito conosco, né? Olhando para o passado e tirando o ensinamento, e sabemos que não é fácil. Hoje a gente cuida de pessoas que chegam na nossa igreja doentes espiritualmente, chega depressivo, chega drogados, e a gente tem cuidado dessas pessoas. Chegam pessoas magoadas de outras igrejas, de outros ministérios, e a gente tem aconselhado pessoas de outras igrejas que pedem oração para a gente cuida dessas pessoas e mantém elas nas suas igrejas, tá? Isso é importante. A gente não tem ambição em membro de igreja nenhuma, mas se a pessoa quer vir, às vezes a pessoa se decide estar conosco, amém, a gente não vai rejeitar, mas as pessoas que saem da nossa igreja e vai para outras, a gente abençoa. As pessoas que precisam da gente, a gente também tem abençoado. Então, sem nenhuma pretensão de ser dono de igreja, como muitos têm a igreja como propriedade, né, privada, nós não temos a nossa igreja como propriedade, nós temos a igreja como a casa onde cuida das pessoas e Deus abençoa. E a igreja não é nossa, o ministério não é meu, o ministério é de Deus, a casa é de Deus, e Ele é quem faz, Ele é quem abençoa, Ele é quem manda, Ele é quem tira, Ele é quem coloca. E a gente tem sido abençoado desta forma. Nós temos andado pela palavra, pela Bíblia. Nós não temos, como muitos falam aí, sã doutrina, né? A doutrina do homem. Não, nós temos a doutrina bíblica. O que é pecado, o que é errado, o que a Bíblia ensina, é isso que a gente vive. A gente não tem nenhuma doutrina material, como a gente ouve falar de CNPJ, né? Nós não temos regras de CNPJ, nós temos regras do céu, né? Bíblia. A palavra é nossa bússola, é o que nos ensina. De Gênesis a Apocalipse, nós vivemos aquilo, nós andamos naquilo, nós ensinamos aquilo. Muitas pessoas, muitas das vezes, não querem, né? As pessoas não entendem, né? As pessoas não estão pelo Espírito, não entendem, então... infelizmente a gente não pode colocar isso na mente das pessoas. A gente só tem que orar e pedir a Deus para que Ele possa entender o trabalhar de Deus, tanto na nossa vida como na vida de qualquer ser humano ao qual Ele quer abençoar. Então é assim, nós não temos regras, a regra é a Bíblia, é o céu, nós pregamos o céu, o evangelho que leva o homem para o céu, Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós levamos, Ele vai levar o homem para o céu. Por isso que o lema cristocêntrico. Isso. O nosso centro maior é Cristo, né? Amém. Então, você crê... Se as pessoas querem entrar em contato com você ou querem conhecer sua igreja, estão por allí, querem passar, por que não passas o endereço? E tu telefone, WhatsApp, algum contato? Pois bem, nós estamos aqui da cidade de Cupira, Pernambuco, né, no interior de Pernambuco, próximo aqui a 45 quilômetros de Caruaru, né, estamos a 170 quilômetros de Recife, capital. Estamos também a
140 quilômetros de Maceió, né? Estamos a 170 quilômetros de João Pessoa, né, da Paraíba, né? Nós estamos a 170 quilômetros. Nós estamos centralizados, digamos, aqui em Pernambuco, né? Nós estamos num centro, né? Na cidade de Cupira. Nossa igreja é na Avenida Miguel Pereira Neto, a avenida principal da cidade de Cupira, em frente a um posto de combustível, é uma referência muito boa, né? O meu telefone para contato, né, quem quiser estar conosco, né, assistindo os nossos cultos também, que nós transmitimos o nosso culto por algumas plataformas na internet, eu vou passar para vocês. O meu telefone é 81, que é o DDD, que é o WhatsApp. Você fala comigo pelo WhatsApp, 81, aí 97111 8837. 981 DDD 97111 8837. Esse é o meu WhatsApp. Eu só falo com você pelo WhatsApp porque é mais fácil, né? Hoje nós temos tudo pelo WhatsApp, né? E as minhas redes sociais, você vai me encontrar lá no meu Instagram, AP Rinaldo Carlos Sobral, né? Você vai me encontrar lá, AP Rinaldo Carlos Sobral, e coloca uma camisa e vem aqui. Coloca uma camisa, vem aqui. É AP Rinaldo Carlos Sobral. Estou chamando meu filho Caleb. AP Rinaldo Carlos Sobral nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. No YouTube, nós temos o canal O Caminho, tá? O canal O Caminho Channel. O Caminho Channel. Lá nós falamos do amor de Deus, nós pregamos a palavra de Deus. Lá nós falamos sobre heresias, né, as coisas que estão acontecendo nos últimos tempos, né, nós batemos aí forte aí. Nós temos alguns vídeos lá, depois você dá uma ida lá. O Caminho Channel. O Caminho Channel. Coloca a Nina lá fora. Então, você pode me acompanhar aí. E no nosso Facebook da nossa igreja, Catedral da Fé Missão Apostólica, tá? Você vai encontrar sempre os nossos cultos lá. Catedral da Fé Missão Apostólica no Facebook, tá bom? E aí você vai nos encontrar para assistir os nossos cultos e também pode deixar o seu recado lá e a gente vai orar por você. Pastor, me permita, eu vou trazer aqui o meu filho Caleb e vou mostrar ele aqui para você, esse menino aqui que é o Milagre. Tá? Como estás? Diga. Tudo bem, ele está perguntando como é que você está. Tudo. Ó, Tudo bem. Glória a Deus. Ele chega bem próximo aqui, não sei se vai dar para ver. Ó, aqui tem uma cicatriz. Até o nariz dele. Não se nota, né? Tá muito bem no lábio, tudo. Esse aqui foi o milagre que Deus fez no ventre da mãe. E Deus falou que o diabo disse a mim que eu não ia poder ter filhos, né, que eu ia morrer só. E aí está o milagre, né? Aí tem um milagre aqui e tem outro que está ali. Chama-se esse ali. Fala mais. Eu gosto de mostrar um milagre, porque deixa as pessoas mais fortes. Então, tem a outra ainda, que esse aqui tem 9 anos, e a outra, Cecília, tem 6 anos. E Deus me deu esse casal, é uma bênção na igreja. Tem sido, ele é baterista, toca desde 5 anos de idade. Desde 5 anos de idade. Ele era criança no colo, e Deus usou um pastor, um pastor. A minha esposa estava num círculo de oração e disse assim, olha, que essa criança que está no seu colo, quando ela chegar aos 5 anos de idade, Deus vai começar a usar ele para tocar na igreja. E foi dito e feito. Eu tenho um vídeo no YouTube mostrando ele. Eu comecei a cantar um hino da harpa, ó, quão cego andei e perdi, sozinho no violão. Daqui a pouco ele estava sentado assim na cadeira, ele levantou-se da cadeira, do nada assim foi para a bateria e pá,
começou a tocar, todo mundo ficou admirado vendo. Ninguém ensinou para ele nada. Como? Não, ninguém, ele nunca foi numa escola, nunca teve, nem minha mesmo, nem instrução minha, né, que eu toco também bateria, mas nem instrução minha. Ele simplesmente sentou lá na bateria e começou a tocar. Eu olhei assim, a irmã ficou admirada daquilo que estava vendo, pegou o celular e começou a filmar, e ele tocando como se ele soubesse tocar. Isso deixou todo mundo ali maravilhado, com 5 anos, exatamente 5 anos de idade, aquilo que Deus tinha falado que ele ia ser, que ele ia fazer, que Deus ia fazer na vida dela. Deixa eu mostrar essa aqui, ela tá meio descabelada, que ela acordou agora, mas não tem problema não, que esse cabelinho aqui, ó. Oi, isso aqui é Cecília. Oi. Isso aqui é Cecília. É outro milagre. Tudo bem. O Senhor faz as coisas bem, glória a Deus. Deus só tem feito milagres. E tem a minha esposa que está ali do outro lado, mas parece que ela não quer vir, não. Chama ela ali para. Porque vamos mostrar logo todo mundo o milagre todo, né? Vamos ver se dá. Todo mundo aí, vamos conhecer a todo mundo. Ela é um pouco mais tímida, apesar de pregar muito. Ela é uma pregadora de mão cheia, abençoada. Depois vamos ver o testemunho dela, vamos gravar o testemunho dela outro dia, quando tenha tempo. O testemunho dela é muito forte, né? Na época que eu disse que ia ser pastor, ela quase que não queria ir. Ela disse: eu não quero ser pastor, eu não quero ser mulher de pastor. Apesar de ser crente, não queria mais. Não queria que você vá à igreja, né? Logo no início, não. Eu queria que eu fosse só para a igreja e tudo mais, né? Mas, e essa aqui isso aqui é a Nina, né? Como eu já mostrei ao senhor lá. Nina. É nova integrante, já está há 7 meses conosco. Ela já saiu no outro vídeo gritando. Foi, sim. Ela é bagunceira, ela é quietinha, mas é bagunceira ao mesmo tempo. Deixa eu mostrar aqui a minha esposa agora. Vem cá. A gente sabe que está todo mundo em casa, então vamos mostrar aqui. Isso aqui é hoje Bispa Simone, é a bênção que Deus me deu, através dela eu fui liberto. Através dela, através dela que começou a minha libertação. Né? Amém. Essa bênção dos céus. Então aqui é a família, né? Caminhada, né? Essa caminhada aí foi longa, mas foi bênção. Amém. Ele está dizendo que a caminhada foi longa, mas foi bênção. Foi, sim. Continua sendo longa, né? Mas Deus está nos abençoando. Mas aí já passou o Jordão, né? Já. Estamos aí andando, né? E fazendo aquilo que Deus nos deixa fazer, né? Aquilo que Ele ordena que a gente possa fazer. Amém? Amém. Deus abençoe. Então essa aqui é a família Sobral. Tá? Família Sobral, aqui na cidade de Cupira, que Deus tem nos abençoado, derramado bênção sobre as nossas vidas, e Ele tem nos sustentado e nos dado vitórias sempre. A Bispa Simone, ela é muito usada por Deus, né? Eu digo assim, que o ministério dela é muito mais forte que o meu, né? Deus mostra muitas coisas para ela que a mim não mostra. Então, é aquele negócio, é uma união de propósito que Deus fez, né? Então, o dom que ela tem, eu não tenho, mas Deus uniu esse propósito para que a gente pudesse fazer a obra de Deus, e estamos aí, para a glória do Senhor Jesus, trazendo paz, alegria, o amor de Deus. Força, né? A los corazones, força, aleluia. Glória a Deus. Vamos orar por las pessoas agora, amém? Vamos orar y vamos a despedirnos. Que Deus abençoe a este live y a todos los corazones que están escuchando y cómo Deus va a transformar su vida. Amém? Amém. Dizendo o seguinte: Deus, ele muda a vida daquele que se disponibiliza a estar com ele. Se você creia simplesmente no Senhor, creia nele. Você precisa crer para que ele possa fazer um milagre na tua vida. Você precisa crer. Eu saí de um mundo
que eu tinha de tudo. Eu tinha carro novo, eu tinha mulheres que eu quisesse, eu tinha uma vida, dinheiro, tudo eu tinha. Eu deixei tudo para servir a Deus. Fui para o zero. Para você ter ideia, eu fiquei no zero. Não tinha nem uma cordinha para puxar um cachorro, porque o negócio ficou difícil. Mas eu criei, eu acreditei no Deus que me arrancou do mundo das trevas. Eu criei naquilo que Deus estava fazendo. Hoje Deus me deu tudo de volta. Eu tenho um carro importado, eu ando, vivo e Deus tem me abençoado. Tenho igreja, 2 igrejas abençoadas, pessoas que gostam de mim. Então, tudo isso porque eu criei naquilo que Deus me proporcionou. Eu acreditei. Eu criei naquilo que Ele tinha para mim. Então, se você crê, Deus vai te abençoar. Deus vai derramar bênção sobre a tua vida. Então, creia. Deus vai fazer milagres. Deus vai abençoar a tua vida. É somente crer. Se creres, verás a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu quero estar aqui junto com o teu servo, agradecendo por este momento que estamos aqui, te adorando, te bendizendo. Ó Deus, falando aquilo que tu tem feito nas nossas vidas. Pai, abençoa essa vida que ouviu e que os que vão ver esse testemunho. Que possa servir como bênção, possa servir como levante da sua vida, que através daquilo que tu fizeste na minha vida, tu possa fazer muito maior na vida desta pessoa, e tu possa estar abençoando grandemente. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estar com o nosso pastor Marcelo. Meu Deus, falando aquilo que tu fez nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela família, a família que tu me deste, pela família do teu servo. Ó Deus, abençoa, Senhor, o seu ministério, abençoa a sua vida, abençoa esse canal, abençoa cada pessoa que estiver assistindo a este canal, que as tuas bênçãos sobrecaiam sobre a vida dos teus servos. Não deixa, Senhor, que nada falte na vida dos teus filhos e que a misericórdia dos céus esteja sobre a vida de todos, Pai. Assim, Deus, eu te agradeço por esta oportunidade. Muito obrigado, Jesus, por estar falando aquilo que tu tens feito nas nossas vidas. E que assim, Senhor, seja como exemplo para a vida dos teus servos, que eles sejam perseverantes diante de ti e contigo, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Boa. Y vos, então, nos vamos abençoados, nos vamos llenos de Espíritu Santo y de fe. Nuestra fe está renovada, amén, por lo que Dios hizo en su vida. Aleluya. Y agradecidos a Dios, ¿né? Porque Él está siempre con nosotros en los momentos difíciles. Amén. Amigo, amiga que estás escuchando, yo quiero pedirte a vos que de esta gran familia, ¿né? Que sea parte de este trabajo y que compartirle en sus redes sociales con amigos para que otras personas puedan escuchar este testimonio y tener fe, tener ánimo y regocijo, amén, como tenemos nosotros. Que Dios te abençoe, nos vemos en los próximos programas. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.